Olá, amigas e amigos da revista eletrônica Utopias Pós-Capitalistas. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Neste vídeo, gravado no dia 12 de janeiro de 2024, eu vou fazer um comentário crítico ao vídeo do Arlindo Anor Pedro, postado aqui no canal da nossa revista. O link do vídeo do Arlindo Anor, intitulado Os Estados Nacionais Estão em Crise. O link encontra-se no primeiro comentário aqui embaixo. Esse vídeo do Arlindo Denor tem caráter polêmico e visa contrapor-se à opinião daqueles que, abre aspas, ainda se prendem à questão da força do Estado Nacional, fecha aspas. Nesta polêmica, teríamos, de um lado, aqueles que, como eu, compreendem a importância de seguirmos pensando a política anticapitalista também nos marcos dos Estados nacionais, e de outro, Alienor, que, pelo contrário, compreende que o processo de decadência dos Estados nacionais, de falência mesma dos Estados nacionais, chegou a um ponto irreversível e que, por isso mesmo, a luta anticapitalista já não deve ter em seu horizonte, seja o conceito, seja a realidade social e política dos Estados nacionais. Portanto, Arlindo Denor, a sua pergunta retórica, os estados nacionais estão em crise? Ele responde afirmativamente, sim, os estados nacionais estão em crise, mas essa crise é terminal e ainda, mais do que isso, tendo em vista a luta pela superação do capitalismo, Arlindo Denor parece ver dialeticamente alguns aspectos positivos nessa crise terminal, já que a crise terminal, pode nos livrar de um estorvo, os Estados nacionais como um estorvo, ainda que ele reconheça que a decadência dos Estados nacionais vem provocando, sobretudo para os mais próximos, uma situação muito difícil. Arlindo Denor, por exemplo, nos distúrbios causados nestes dias pelo narcotráfico no Equador, uma clara demonstração dessa crise considerada por ele como terminal. Em seu vídeo, Arlindo Denor elenca um conjunto de fatos que, segundo ele, seriam sintomas inequívocos da decadência crescente e sem cura dos Estados nacionais. Por exemplo, teríamos aí como exemplo desse sintoma de falência irreversível dos Estados nacionais, ele aponta a atuação das milícias e do narcotráfico no Brasil e em toda a América Latina. Ele aponta também a situação que a ONU designou como de estados falhados em diversos países da África, a situação de ilicitude generalizada na produção e no comércio de mercadorias descrita por Moisés Naim em seu livro Ilícito, o ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global. Segundo Naim, como nos diz Arlindo Denor, abre aspas, quase 25% das transações comerciais do mundo se dá pela forma ilegal, fecha aspas. Esses exemplos todos mostram que a mão do Estado já não alcança importantes regiões das diversas formações sociais, sintomas claros, segundo ele, de decadência, de uma decadência crescente e sem retorno. Podemos perguntar, aí vem a pergunta que eu endereço ao meu amigo René. De onde vem essa decadência crescente e sem retorno? Qual a sua origem? Quem a promove? Quem lucra, quem lucra com ela? No texto, no vídeo, o Ordenador responde da seguinte forma: a origem, a causa, né, quem lucra com essa decadência dos Estados nacionais é o capitalismo.
um setor hegemônico do capitalismo. Para ele, para Alienor, o fato é que a manutenção dos Estados nacionais já não interessa ao capitalismo, pelo menos ao seu setor hegemônico. Os Estados nacionais foram, nos albores do capitalismo, a criação das burguesias nacionais, mas agora deixaram de ser funcionais para a continuidade da acumulação capitalista. E mais do que isso, eles, os Estados nacionais, para os atuais padrões de acumulação capitalista, passaram a ser disfuncionais e precisam, por isso, serem liquidados. Conclusão: a burguesia criou os Estados nacionais e agora está se livrando deles. Esse é o diagnóstico. E esse empreendimento de desconstrução dos Estados nacionais vem sendo bem sucedido. Vede os distúrbios no Equador, segundo o meu amigo Arlidenor. Essa é a tese dele. Esse diagnóstico feito por ele acerca da decadência dos Estados nacionais e suas causas me parece apenas parcialmente adequado à realidade dos fatos. Como pensar, pergunto eu, o complexo industrial militar dos Estados Unidos, tendo o poder econômico e político que tem, como pensar esse complexo industrial militar sem ter um Estado nacional ao seu dispor? Como, pergunto ainda, as grandes potências capitalistas iriam enfrentar suas crises econômicas internas e globais sem os instrumentos fornecidos pelos Estados nacionais? Basta ver a ação do Estado Nacional estadunidense na crise econômica de 2008. O Estado foi central na superação daquela crise. Né? É essencial para os interesses do capital. Arlindo, me parece, ignora em sua análise essas realidades e a realidade do imperialismo. Por isso, ele não percebe que o capital está empenhado, sim, na decadência dos Estados nacionais, apenas na periferia do sistema. E só aí, na periferia do sistema mundo. Na periferia do sistema, por via da ação imperialista, a agenda neoliberal não tem outro objetivo senão o da destruição do Estado e da liquidação dos direitos sociais. Mas no interior dos países centrais, a coisa é diferente. Setores importantes da burguesia querem a liquidação dos direitos, mas não aceitam a destruição de seus estados nacionais. Pelo contrário, eles se valem, como sempre se valeram, dos estados nacionais. Bem, dito isso, sigamos em frente na análise do vídeo do meu amigo. Arlindo Denot diz que não há solução para a crise da decadência dos estados nacionais. Ele parece não só conformado com esse estado de coisas levado a cabo pelo capitalismo, mas também vê dialeticamente aspectos promissores para a luta anticapitalista na falência dos estados nacionais. Textualmente, ele diz o seguinte, abre aspas, então, não há solução. A solução é no sentido de uma luta anticapitalista, no sentido de entender o seguinte: o Estado Nacional está em falência, então não temos que lutar por esse Estado Nacional, que é um Estado criado pela burguesia liberal. Foi um processo de avanço do capitalismo, uma forma que não interessa mais a ele. Fecha aspas. Uma pergunta que lanço ao Arlindo Denot. Devemos deixar o Estado Nacional brasileiro degradar-se de vez? Devemos nos conformar inertes com a sua falência? Devemos dar de ombros ou devemos colaborar para que esse falecimento se dê de modo ainda mais rápido? Já que é uma dialética, né? Na falência dos Estados. Eu respondo negativamente a essas perguntas retóricas. A tese de Arlindo Denot de que a luta anticapitalista pode e deve prescindir dos Estados nacionais remonta aos primórdios do movimento operário,
quando se travou um acirrado debate entre a corrente liderada por Marx e a corrente liderada por Bakunin. Os anarquistas consideravam toda forma de Estado como uma forma de opressão e, como tal, deveria ser negada como uma questão de princípio libertário, né? Combatendo firmemente essa tese, como sabemos, considerada irrealista, idealista, os marxistas afirmavam a necessidade da construção de um Estado de novo tipo, um Estado operário, para a transição em direção a uma sociedade pós-capitalista, sem classes sociais, uma sociedade comunista. Para os marxistas, todo Estado tem caráter de classe, por isso tem um caráter de imposição de uma legalidade a serviço dos seus interesses de classe. E os operários, caso queiram superar o capitalismo, teriam que criar o seu Estado, o Estado proletário, e impor a sua legalidade à burguesia e aos seus aliados. Caso contrário, só sobrariam como só sobrou a Comuna de Paris, apesar da valentia dos comunardos, né? Valentia e consciência revolucionária não bastam. A superação do capitalismo, essa foi a lição que Marx e Engels tiraram da Comuna, exige um poder que garanta a consolidação da nova ordem em todas as esferas da sociedade. No movimento operário, a concepção de Marx de que o Estado burguês é o comitê executivo dos interesses da burguesia firmou-se, sobretudo, pela obra teórica de Lenin e pelo exemplo prático da Revolução Russa de 1917. Mas, com o tempo, essa compreensão, digamos, estrita de Estado foi sendo matizada, graças, sobretudo, a Gramsci, que via nos Estados nacionais do Ocidente, diferentemente do que acontecia no Oriente, não apenas o comitê executivo da burguesia, via também no Estado um espaço político em disputa, um espaço que deveria ser disputado pelas forças populares e democráticas, tendo em vista o que Gramsci chama a luta por hegemonia na sociedade. As ponderações de Alain Delon parecem aceitar a esse respeito o leninismo, a concepção estrita de Estado como comitê executivo da burguesia, e rejeitar o gramscismo, a concepção ampliada de Estado como um espaço político em disputa. Mas tudo isso de um ponto de vista que remete às teses clássicas do anarquismo. Bem, mas aqui temos um problema. Ao retomar teses anarquistas quanto à compreensão estrita acerca da natureza dos Estados nacionais, Alain Delon marcha, na prática, nesse aspecto, ao lado não só do velho anarquismo anticapitalista, marcha também ao lado dos assim chamados anarcocapitalistas, ao lado dessa novidade, né, que tem em Javier Milei, o novo presidente da Argentina, a sua expressão e com a sua fúria estatal, a sua mais, digamos, histriônica expressão, né? Para os anarcocapitalistas, que não é mais do que o neoliberalismo em sua forma atual mais exasperada, sem Estado, né? Seria uma sociedade totalmente regulada pelo mercado. Esse é o ideal do anarcocapitalista. Uma sociedade sem Estado, isto é, uma sociedade pós-estatal, como o império de um capitalismo sem qualquer freio ou limite. Uma sociedade só mercado, né? Então, se você tira o Estado, só tem o mercado. Evidentemente, não é esse o modelo de sociedade pós-estatal que Arlindo Denor tem em mente. Claro, ele tem em mente uma sociedade pós-estatal, sim, mas uma sociedade também pós-capitalista, né? E como seria essa sociedade? Como chegar lá? Como se constrói uma sociedade a um só tempo pós-estatal e pós-capitalistas?
As indicações para isso, presentes no vídeo, não são claras. O que ele deixa claro é que devemos abandonar conceitos como trabalho, mercadoria, Estado, dinheiro. Eu perguntaria, como esses conceitos não são, suponho, apenas construções mentais, isto é, como esses conceitos dizem respeito a realidades sociais concretas, ao abandonarmos os conceitos trabalho, mercadoria, Estado, dinheiro, pergunto, devemos igualmente desprezar aquelas realidades sociais a que esses conceitos pretensamente se referem? Parece que sim, mas não estou certo de que Arlindenor prega esse, digamos, negacionismo, a negação dessas realidades sociais concretas. Talvez o que ele quer dizer é que aquelas realidades sociais referidas pelos conceitos de trabalho, mercadoria, Estado, dinheiro, deveriam ser compreendidas, talvez mediante outros conceitos, de modo a nos revelar aspectos até que obscuros, mas isso não ficou claro para mim. Se ele nega apenas os conceitos ou se ele nega também os conceitos e as realidades sociais. Vamos esclarecer melhor isso no decorrer do debate. Agora, eu pergunto, como seria isso possível? A negação dos conceitos de trabalho, mercadoria, Estado, dinheiro. Eu pergunto mais, seria isso, se possível, desejável? A Lindenau também não nos esclarece quanto a isso em seu vídeo. Faz apenas uma exortação, que me pareceu assim vazia de conteúdo, pelo menos para mim. Ficou claro. Espero que, com a continuidade do debate, isso venha a se esclarecer. Esse trabalho, digamos, de desconstrução conceitual proposto por Arlindo está acompanhado de uma visão do que seria a sociedade pós-estatal e pós-capitalista almejada por ele. Ele dá uma dica assim, a esse respeito. Ele antecipa que essa sociedade seria uma sociedade humana, uma sociedade que seria a expressão social da humanidade dos seres humanos. Nessa palavra, nas palavras dele, essa sociedade humana já poderia ser vivida por meio de uma, abre aspas, interligação nossa com pessoas que pensam como a gente, na Alemanha, na China ou na França, no sentido de salvarmos a humanidade, uma situação terrível que o capitalismo está nos colocando, fecha aspas. Contudo, a sociedade pós-estatal e pós-capitalistas é pensada não apenas como um desdobramento de uma interligação supranacional de pessoas que pensam como a gente, né? Já possível essa interligação supranacional. Então, ele pensa, já dá uma característica também adicional a essa interligação já possível. Ele chama de pensada também a sociedade como uma valorização da diversidade. Estaria a serviço essa diversidade não da divisão, mas sim a serviço da humanidade. Então, haveria diversidades, mas essa diversidade se encontraria nesse conceito mais amplo de humanidade. Nada mais foi dito a respeito da sociedade pós-estatal e pós-capitalista pensado por Lindenor. Vamos ver se a continuidade do debate também possa esclarecer esse ponto, que é central, claro, né? Temos aqui, segundo penso, uma articulação do velho individualismo anarquista, né? Uma articulação de pessoas, né? Aqui pessoas que pensam como a gente, anti-estatal, que o Estado é sempre opressivo, uma articulação disso, desse velho individualismo anarquista, anti-estatal, com o humanismo cristão do início da cristandade, com suas comunidades fechadas em si, composta por pessoas que comungavam uma mesma e única visão de mundo, protegida essas comunidades do mundo lá fora. O mundo lá fora,
do qual estaria resguardada nossa interligação com pessoas que pensam como a gente, seria o mundo lá fora, né? Seria o mundo do trabalho, da mercadoria, do Estado, do dinheiro? Parece que sim. Essas comunidades fechadas em si, penso eu, apesar de simpáticas e, posso até dizer, necessárias, me parecem ineficazes para o enfrentamento, seja da decadência do Estado Nacional Brasileiro, tarefa, a meu ver, necessária e urgente, seja do capitalismo, o enfrentamento do capitalismo que ameaça nos lançar em um caminho sem volta rumo à destruição da nossa espécie. Eu, de minha parte, como daquele que, nas palavras de Alidenor, abre aspas, ainda se prende à questão da força do Estado Nacional, fecha aspas, considero que a decadência dos Estados nacionais e seu aprofundamento, de modo como estão se dando, interessa ao grande capital e só a ele. Nós, os anticapitalistas, segundo penso, nada temos a ganhar com isso, pelo contrário. Isso significa dizer que devemos defender o Estado brasileiro tal como ele se encontra? Não, claro. Claro que não. O que fazer, então? A minha resposta é conhecida dos amigos, e das amigas, porque sempre eu reitero, né? Aqui e em outros espaços. A resposta é: com a elaboração de um projeto de sociedade que consagre no Estado brasileiro conteúdos de caráter nacional, popular e democrático, podemos pôr em movimento amplas parcelas de nossa população, rompendo com o quietismo e com a alienação que tem nos caracterizado nessas últimas décadas. Contra a decadência do Estado brasileiro, impulsionado entre nós pela implantação da agenda liberal e instrumentalizado por milícias de todo tipo, contra esse estado de coisas, vislumbra uma luta popular que recupere direitos que nos foram cassados, que afirme novos direitos sociais e oriente a economia, tendo em vista atender às necessidades mais prementes do povo. Trata-se de um programa acanhado frente à necessidade de enfrentarmos o capitalismo. Sim, antes que ele nos, antes que ele nos lance no abismo. Sim, pode parecer acanhado, mas suponho que ele tem a capacidade de mobilização de amplas massas, e só com a mobilização de amplas massas a questão da superação do capitalismo pode se colocar, a meu ver. As mobilizações das massas acontecem, importante isso, a meu ver, no interior dos estados nacionais e em confronto, muitas vezes, com ele. Não há como não ser assim. As outras não acontecem num espaço vazio. Uma retórica anticapitalista sem mobilização de amplas massas não passa de retórica. E não vai ser com retórica que a máquina infernal do capitalismo que ameaça a humanidade de morte será enfrentada e vencida. Fico por aqui. Um abraço e até o próximo capítulo desse debate com o meu amigo Alidenor, chefe da nossa revista eletrônica. Até a próxima. Um grande abraço a todos.